Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Este é um salmo chamado Salmo Real, um salmo que fala da realeza de Deus, especificamente da realeza do Messias. É um salmo que fala do Messias, este Filho que hoje o Senhor gerou, a quem o Senhor dá as nações como herança. Então hoje que nós estejamos aqui, irmãos, para tributar louvor a este Deus e a este Messias que herdará todas as nações da terra. Vamos orar agora nesse momento, curvar nossas cabeças. Deus, nós te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor é o doador da vida, é quem nos dá, ó Pai, a oportunidade de levantarmos, ó Deus, de manhã, podemos desfrutar de mais um dia, Senhor, na Tua presença. O Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que faz com que tenhamos aquilo que necessitamos, ó Deus, para viver. O Senhor é que nos livra, ó Deus, do mal, das ciladas, ó Deus, do maligno do dia a dia. O Senhor é aquele que também livra aqueles quem amamos. O Senhor, ó Deus, é quem nos sustenta, Pai, em todas as coisas, particularmente nas horas difíceis. Ó Pai, nesse dia que é um dia em que comemoramos aqui no Brasil, ó Deus, o Dia dos Pais, queremos te tributar, Senhor, como nosso Pai amado, louvor, ó Deus, em forma de culto comunitário, Pai. Que o Teu nome, ó Deus, e o nome de Teu Filho Jesus, o Messias, o Rei dos Reis, seja bendito, Pai, nesta hora, com nossos louvores, com nossa adoração em forma de canto, com nossa adoração em forma de oração e com nossa adoração a Deus em forma de resposta ao desafio que a Sua palavra nos coloca, Deus. Fala conosco também, Pai, porque mais do que matéria, o que mais precisamos, ó Deus, para sobreviver, ó Deus, neste mundo, te agradar, viver em retidão, é da Tua palavra, Senhor, nos alimentando. Senhor, nós dedicamos, ó Deus, as nossas vidas ao Teu louvor como sacrifícios vivos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a Deus. Os irmãos podem ficar de pé, por favor. Todo o universo, tudo
fomos feitos pra ti. Tu tens tudo em tuas mãos. 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 Envolvo meu ser em ti, Senhor. Mergulhaças a ti. Jesus, seja o centro da minha vida, o lugar que eu fixo olhar. Seja o centro da minha vida. Tu és o centro de todo o universo, tudo foi feito por ti. Jesus, fôlego de todo ser, nós fomos feitos pra ti. Tu tens tudo em tuas mãos. 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 Vou descer em ti, Senhor. Eu mergulhaças a ti. Vou descer em ti, Senhor. Eu mergulhaças a ti. Mais uma vez, mergulhar. Mergulhaças. Envolvo meu ser em ti, Senhor. Mergulhaças a ti. Estou fazendo a leitura agora de Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Bom, nesse momento vamos então curvar nossas cabeças e fazer uma oração silenciosa, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados cometidos durante a semana, sabendo disso, nessa confiança de que aquele que confessa o pecado e abandona alcança a misericórdia. Depois oraremos juntos, vou fazer uma oração em nome de toda a congregação.
Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, a nossa total inadequação, Senhor, com os seus padrões. Ó Deus, nós reconhecemos que durante a semana não foram poucas as vezes que pecamos, ó Deus, contra o Senhor, ofendendo o nosso próximo, ou falando algo que não devia, fazendo algo que o Senhor reprova, ou mesmo apenas pensando, maquinando coisas indevidas. Ou até mesmo, Deus, aquilo que nós devemos fazer, falar, pensar e não temos feito. Ó Pai, nos perdoa, Senhor, porque na jornada, Senhor, dessa vida, não é incomum, ó Deus, nós tropeçarmos. Senhor, mas nós nos achegamos a Ti, ó Deus, para confessar, ó Deus, os nossos pecados, apresentar os trapos, ó Deus, de imundícia da nossa justiça própria, desejosos, ó Deus, de que o Senhor as troque pela justiça de Seu Filho, ó Deus, porque Ele sim, o justo, que pagou por todos os pecadores, ó Pai, esse sim, sem pecado. E é no nome dele, ó Deus, que nós nos achegamos a Ti, crendo, ó Pai, que o Senhor é misericordioso, ó Deus, para nos dar, ó Deus, uma nova chance, uma nova oportunidade, ó Deus, de viver uma vida mais santa, mais digna, ó Deus, de sermos chamados teus filhos. Ó Pai, nós agradecemos, ó Deus, pelo perdão que temos por meio da cruz de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não nos considera, Pai, segundo as nossas más ações, as nossas más obras, mas segundo as Suas misericórdias tão grandes, ó Deus, demonstradas por meio de Jesus. No nome de quem nós oramos, ó Deus, confiantes de que em Ti nós alcançamos perdão, se confessamos os nossos pecados e abandonamos. Amém. Irmãos, nesta confiança, vamos mais uma vez cantar ao Senhor, ter esse tempo de louvor. Graça recebi quando morreste por mim, cruz sem pecado algum, teu sangue meus erros lavou. Pra compreender o amor que redimiu meu ser, e graças sem fim morreste por mim. Posso então viver, ser como Tu és, Te conhecer cada vez mais. Cristo não outro que traga esperança ao meu coração. Morte não tens poder, vencida Tu foste em Jesus. A cruz me ensina a viver, a graça envolve o meu ser. Eu sei que problemas virão, as forças encontro em Tuas mãos, e graças sem fim morreste por mim. Posso então viver, ser como Tu és, Te conhecer cada vez mais. Cristo não outro que traga esperança ao meu coração. Ser Tu és, ser como Tu és, Te conhecer cada vez mais. Cristo não outro que traga esperança ao meu coração.
você. E graças sem fim, morreste por mim. Posso então viver, ser como tu és, te conhecer cada vez mais. Cristo não outro que traga esperança ao meu coração. Mais uma vez, ser como tu és, te conhecer cada vez mais. Cristo não outro que traga esperança ao meu coração. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Pelo sol da manhã, pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. E obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, e obrigado, obrigado, Jesus. E obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. E obrigado, obrigado, Jesus. Vamos se sentar, gente. Convido os irmãos agora a abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Vamos ler apenas o versículo 10, dando continuidade à nossa série sobre o Pai Nosso, vendo então, cada domingo, irmãos, uma petição, um pedido que o Senhor nos ensina a incluir nas nossas orações, quando Ele nos dá essa oração modelo. O Pai Nosso é isso, uma oração modelo. Ou seja, você não precisa necessariamente repeti-la, rezá-la, orá-la, embora também não há nenhum problema fazer isso, desde que você compreenda que a oração em si ela não tem poder. Quem tem poder é o Deus a quem nós oramos, né?
mas ela é um modelo no sentido de que toda vez que nós orarmos, em qualquer circunstância, né, sozinhos, no nosso quarto, no nosso momento de devoção pessoal, ou em família, com amigos, em aflição, em gratidão, na igreja, em qualquer lugar, ter esses elementos presentes na nossa oração. Nem sempre todos juntos, mas ter esses elementos, especialmente esses primeiros pedidos, os 3 primeiros pedidos. Estamos vendo hoje, então, o segundo, que está lá em Mateus 6,10, a parte A do versículo, que diz assim: venha o teu reino, a parte B, seja feita a tua vontade. Hoje nós vamos meditar especificamente na primeira parte, venha o teu reino, que é o segundo pedido que o Senhor nos ensina a incluir na nossa oração diária. Irmãos, todo mundo quer um governo bom e justo, que governe por bem de todos. Acho que essa é uma expectativa que todo mundo alimenta no mundo, né? E aqui no Brasil também. É muito ruim quando nós sofremos por conta de más decisões de governos. Muito ruim mesmo. O Brasil tem um histórico de não ter bons governantes. E há países no mundo que têm governos, não apenas a pessoa que está, mas o sistema de governo são bastante complicados e fazem com que muitas pessoas sofram, né, de várias maneiras, com liberdade, com miséria, com pobreza, com uma série de privações por conta de um mau governo. Por outro lado, esse período que nós vivemos, particularmente no Brasil, nunca se experimentou tanto o que as pessoas têm chamado de polarização, né? E de politização de qualquer assunto. Ou seja, qualquer coisa pode ser motivo de uma grande discussão política dentro da família, por exemplo, um almoço de família, e aí um tem uma tendência diferente do outro, parente, e aí entra numa discussão e de repente aquele almoço que deveria ser um almoço muito agradável se torna um momento de conflito. Isso é muito ruim. Isso acontece porque parece que, estranhamente, apesar dos exemplos ruins que temos na história, isso não é um privilégio do Brasil, mas na verdade da maioria dos países do mundo, de que é muito temerário, muito complicado nós depositarmos confiança em governos, parece que a gente nunca aprende. E essa briga, digamos assim, política que há hoje, só demonstra o quanto de confiança que ainda depositamos em governos, ideologias, pessoas. Mas é muita confiança. É claro que o fato de nós sermos brasileiros, cidadãos aqui deste país, temos obrigações cívicas e de testemunho mesmo cristão, de nós participarmos da vida pública em nome do bem comum. Mas é muito complicado e geralmente é decepcionante quando nós depositamos em sistemas de governo, em modelos econômicos, em coisas assim, a nossa felicidade. Não que de fato governos não tenham responsabilidades a cumprir, mas a questão é que, em geral, quando colocamos essa confiança nos governantes terrenos, sempre vamos nos frustrar. Sempre, sempre. Eu tenho um monte de testemunhos a respeito disso, que eu acho que só caberia em conversas pessoais a respeito dessas questões, da minha experiência particular com relação a isso. Mas o fato então é que depositar esperança no homem é sempre frustrante. Sempre. E o Pai Nosso então, ele nos dá uma alternativa. Uma alternativa no caso de em que governo então deveríamos confiar piamente, colocar toda a nossa expectativa nele. É isso que ele nos ensina quando ele nos ensina a pedir: venha o teu reino. E nós vamos meditar então a respeito disso, compreendendo, irmãos, duas verdades a respeito dessa noção de reino de Deus. Primeiro, o reinado de Deus, e segundo, o reino de Deus. São coisas diferentes, a gente vai ver. O reinado e o reino, mas que dos dois desfrutamos, e
E os dois estão inclusos nesse pedido. O Senhor nos ensinando a desejar que o governo de Deus venha. Primeiro, então, vamos entender o que seria o reinado de Deus. A noção, então, de que Deus é o soberano. Primeiro, por quê? Porque Deus é soberano, porque Ele é o Criador. Ontem nós estávamos na devocional, os irmãos que estiveram, talvez se lembrem, mas estudamos um pouco sobre essa questão de o Senhor ser o Criador do homem e ter feito o homem para a sua glória. Por quê? Porque Deus é soberano sobre a criação. E tudo que Ele fez encontra fim nele mesmo, porque não há nada mais elevado, para isso. Não há nada mais elevado para que Deus dedique algo que Ele faça, senão para Ele mesmo. Porque Ele é o soberano. Quando nós criamos alguma coisa, aquilo nos pertence. A não ser que nós podemos, inclusive, dá-la para quem nós quisermos. Mas, até então, é nosso e fazemos com ela o que a gente quiser. O Senhor, enquanto Criador, Ele é soberano. Essa era uma noção que os judeus tinham muito clara, de que Deus era rei do universo, pura e simplesmente porque Ele o criou. Sem Deus, o universo não existiria. Logo, então, Ele é o soberano. Ele tem poder sobre todas as coisas. Poder absoluto, absoluto. Não há nada que o limite. Nada. Essa é uma noção muito importante dentro da teologia presbiteriana. A de que a soberania de Deus é algo completamente absoluto. Não há nada que o limite, nem a vontade humana. Por isso que nós não cremos no conceito de livre-arbítrio, que é muito comum na maioria das igrejas evangélicas. Cremos em livre agência, que é uma coisa diferente. Mas livre-arbítrio não. Por conta disso. Porque o homem não consegue limitar a Deus, nenhum outro ser, nem nada, nenhuma criatura. Então, a primeira coisa que a gente pode entender a respeito do reinado de Deus é que Deus, enquanto Criador, Ele é soberano na criação. E a Bíblia nos fala de Deus assim, de Deus o governante da história. A noção iluminista, no período lá do século XVII, 300 anos atrás quase, quando o mundo começou a pensar mais que a razão por si só traria felicidade, olha o homem de novo, colocando sempre a sua esperança em coisas que não têm capacidade de dar felicidade plena. E aí, nesse momento, o homem entende que, olha, se a gente encaminhar apenas pela razão, vai dar tudo certo e agora viveremos tempos muito felizes. Nesse período, a noção que a maioria dos filósofos tinham de Deus era do relojoeiro, que dava corda no relógio e depois ia embora. Ou seja, ele não tinha mais nenhuma relação com o relógio está trabalhando lá por si, enquanto ele tiver corda, ele fica lá trabalhando, não precisa interferir. Essa não é a noção bíblica, a gente vai ver alguns exemplos disso, de que Deus, Ele não apenas é soberano na criação porque cria, mas também porque a governa, a sustenta. Está envolvido nela. Gênesis 45:8, por exemplo, fala algo muito interessante quando fala da história de José. José ele foi vendido pelos seus irmãos, com a crueldade que seus irmãos fizeram, e ainda foi bom, ele saiu no lucro porque poderia ter morrido, que esse era o primeiro plano dos seus irmãos, mas ele é vendido como escravo, é preso por uma acusação inexistente, mas chega à condição de vice-rei, de primeiro-ministro de Faraó. E aí, quando ele encontra os seus irmãos, ele fala algo muito interessante que fala a respeito do governo de Deus na história. Ele diz assim para os seus irmãos, quando se revela a eles: assim não foram vocês que me mandaram para cá, para o Egito, mas o próprio Deus, para livrar muita gente da fome. Olha que noção interessante do governo de Deus José tinha, de que mesmo as coisas ruins que acontecem conosco cooperam para o plano de Deus, para que aquilo que Deus planejou que acontecesse, realmente venha acontecer. Então o Senhor, Ele trabalha, irmãos, de uma maneira que muitas vezes não entendemos, mas Ele continua no governo de todas as coisas.
Quando enfrentamos períodos como de pandemia, né, tendemos a dar uma suspeitada. Não, mas será que Deus está presente? Deus governa a mesma história? E o mundo ficando assim, de pernas pro ar. Porque a pandemia não foi debelada, ela não acabou, mas já temos novas ameaças biológicas, temos uma guerra acontecendo na Europa Oriental e uma iminência de conflito na Ásia. Também tendo conflito novamente, foguetes lançados entre palestinos e israelenses. Uma recessão que está às portas do mundo para 2023. Aí a gente olha para essas notícias todas e pensa, não, Deus deve estar ausente, ele deu corda no relógio e foi embora. A história de José nos lembra isso. E não, mesmo essas coisas estranhas, muitas vezes, que nos dão prejuízo, estão debaixo do governo de Deus. O Salmo 99:1, ele nos lembra isso. O Senhor reina, nós lemos isso semana passada. O Senhor reina. É uma declaração muito típica dos salmos reais. Abacuque 3,16 nos fala de um outro período em que as circunstâncias eram muito ruins, mas o profeta, ao conversar com Deus e Deus respondê-lo, percebe uma coisa, que de novo, mesmo momentos ruins, estão debaixo do reinado de Deus. Deus continua soberano. Quando ele diz, tranquilo esperarei, olha o que ele fala, tranquilo esperarei a desgraça do meu povo. Quem pode orar desse jeito? Ele só ora desse jeito porque ele compreende que tudo aquilo que iria acontecer de ruim com o seu povo estava debaixo do plano de Deus, que depois iria restaurá-lo. Só por causa disso ele podia orar dessa maneira tão corajosa, dizendo, eu vou esperar. Quem de nós, sabendo que iríamos, por exemplo, ficar doentes ou sofrer um acidente, iria orar dessa maneira, com esta coragem de dizer, não, eu vou esperar, vou aguardar o acidente acontecer, porque eu creio que Deus vai nos livrar depois, Ele não nos deixará morrer no acidente. Percebe? Essa fé gigante que Abacuque tinha de que mesmo que o seu povo sofresse, Deus ainda governava. Ele falava isso porque ele estava preocupado com as grandes potências da época que iriam destruir o seu país, a Síria e a Babilônia. E ele chegou a questionar a Deus, o Senhor parece que não está vendo. Mas Deus o responde, ele então pode orar desse jeito, confiante no quê? No reinado do Senhor. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, ainda que a perspectiva nossa, quando nós olhamos a nossa vida, o mundo ao nosso redor e pensamos que está tudo de cabeça para baixo. Irmãos, a história da humanidade é cheia de momentos muito conturbados. Este não é o primeiro e nem é o pior. Houve momentos muito piores na história humana. E ainda assim, Deus mantém o seu plano perfeito de pé, porque Ele governa a história. Mateus 26:56, ele nos fala a respeito de que todas as coisas contribuem para que o plano de Deus seja realizado. Quando ele falando, por exemplo, do julgamento do Senhor, e de tudo aquilo que estava acontecendo com o Senhor Jesus sendo julgado injustamente pelo Sinédrio, ele diz o quê? Ele diz, tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Ou seja, Deus deu uma palavra aos profetas, ela tem que se cumprir. Por isso que o Senhor, sendo Deus, Jesus sendo Deus, não move uma palha para se defender, porque esse era o plano. Por isso que ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Percebe? Porque Ele é soberano. Ninguém tira a vida de Deus, Ele que dá. Deus continuava reinando. Atos 8:1, para terminar esses exemplos, nos fala também a respeito disso, de como que o governo de Deus opera, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Porque o reinado de Deus é uma realidade. É uma realidade, inclusive, que o Senhor nos ensina aqui, que nós deveríamos desejá-la. Atos 8:1 diz assim, naquela ocasião desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Ele está contando aqui o início das perseguições, da qual inclusive Paulo, antes de se converter, participou como perseguidor.
E olha que interessante, se não tivesse havido perseguição em Jerusalém, talvez o Evangelho não tivesse chegado aqui no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque a igreja estava restrita a Jerusalém. Aquele impulso missionário, ele acontece, mas por necessidade. Eles precisavam fugir de Jerusalém, porque a situação estava ficando muito complicada. E aí o que é que eles fazem? Vão primeiro pela Judéia, pela Samaria, e fazem o que no meio desse caminho? Anunciam o Evangelho. E aí pessoas de fora de Jerusalém começam a se converter. E aí não apenas eles saem pelo interior da Judéia e da Samaria, eles agora também vão até Antioquia na Síria, aí vão chegar na Ásia Menor, vão chegar na Etiópia, vão chegar no Egito, vão chegar na Grécia, e vão chegando em vários lugares. Começou com uma perseguição, porque aquela perseguição foi instrumento de Deus para que sua palavra, que diz que o Evangelho deverá ser pregado até os confins da terra, fosse cumprido. Então o reino de Deus, irmão, o reinado de Deus, ele opera mesmo nas circunstâncias mais adversas. Por sua vez, o reinado de Deus também nos demonstra outra coisa que nos introduz para o segundo ponto da nossa reflexão hoje, que é o reino de Deus. Sendo Deus então Criador soberano, é Ele mesmo que trará o seu reino e que traz o seu reino à realidade humana. Por conta do seu reinado, Ele pode trazer o seu reino. Percebe? Por conta da sua soberania, Ele pode trazer o seu reino. Ou seja, o reino de Deus não se alcança por violência. O reino de Deus não é fabricado pelos homens, não pode. Por isso que aí, voltando ao ponto da introdução, a respeito de ideologias humanas, nenhuma ideologia humana pode, de alguma maneira, garantir uma felicidade plena ao homem, porque essa somente o próprio Deus pode satisfazer. E somente por meio do reino que Ele pretende inaugurar entre os homens. Então só Ele pode nos trazer essa felicidade plena que os crentes do Antigo Testamento, utilizando o idioma hebraico, chamavam de shalom, a ideia de paz. Paz no Antigo Testamento não é apenas a ausência de guerra, eu acho que eu já falei a respeito disso, acho que é muito mais do que isso. É a respeito deste reino, de uma realidade de felicidade plena, de bem-aventurança total e completa. Não dá para o ser humano produzir sua própria felicidade. Toda vez que nós pensarmos que a nossa felicidade estará no dinheiro, estará nas relações amorosas, estará numa vida de prazeres e diversão, estará no próprio trabalho, no alcance do sucesso profissional, sempre quebraremos a cara, irmãos. Sempre. Sempre. Por quê? Porque depositamos esperança numa felicidade que não vai se concretizar nunca. Porque tudo isso pode ser bom, mas é muito limitado. E quando depositamos toda a nossa esperança nessas coisas, elas se tornam ídolos. Por quê? Porque esperamos que aquilo que não é Deus gere aquilo que só Deus pode gerar, nos dê aquilo que só Deus pode nos dar. E aí passamos a viver de alguma maneira escravos a essas coisas. Mas o Senhor, quando nos ensina a orar, Ele nos ensina a ter felicidade depositada no lugar certo. E é nessa petição aqui: venha o teu reino, no sentido de dizer, olha, depois de você pedir que o nome de Deus seja glorificado, a segunda coisa que você deveria mais desejar na sua vida é que o reino de Deus, esse reino de paz perfeita, de restauração de um mundo quebrado, ele se instaure. Porque é isso que nós queremos. O Senhor não está alheio ao nosso sofrimento, ao fato de que morremos, adoecemos, sentimos dor, ao fato de que pecamos, de que o nome dele é desonrado, de que o planeta padece, de que o universo geme por conta de esperar na nossa redenção. Ele não está alheio a tudo isso. Mas a solução para todas essas coisas
é o reino de Deus inaugurado, instaurado. Então, o desejo ao reino de Deus. Que é então o segundo ponto, que é o plano de redenção consumado. É um termo muito teológico, irmãos, essa ideia de plano de redenção. Mas talvez não haja nenhuma outra maneira melhor da gente explicar a respeito disso. De que Deus tem um plano. Ele fez um plano, elaborou um plano e tem executado. Por ser soberano, ele nunca se frustra. Não é como a gente precisa de um plano B, de um plano C, de vários escapes para poder ver se algo dá certo, né? Por quê? Porque existe o imponderável, existe aquilo que a gente não controla e que pode acontecer. A gente planeja uma viagem, mas pode chover e a estrada ficar interditada, ocorrer um grande acidente. Eu posso planejar alguma coisa e de repente ficar doente e não poder sair de casa. Nós fazemos planos que são frustráveis. Deus não. O plano de Deus é um plano infalível. Esse plano nós chamamos assim, plano de redenção. Plano de salvação também é muito conhecido. E esse plano de redenção é nada mais que a instalação do reino de Deus na terra, entre nós. Esse termo reino de Deus ou reino dos céus aparece no Novo Testamento pelo menos 75 vezes. Então veja que é um termo bastante presente. E sempre nisso, de que é o nosso desejo maior. Depois de glorificar a Deus, o desejo maior do cristão deveria ser este. Olha, o dia em que toda lágrima será enxugada. O dia em que pessoas não vão mais sofrer. O dia em que nós não precisaremos mais chorar mortos. Em que não haverá ninguém passando fome. Que não haverá ninguém sofrendo de solidão. Por quê? Porque o reino de Deus será inaugurado. Não haverá preocupações sobre o nosso impacto, pegada ecológica, o nosso impacto sobre a terra. Por quê? Porque não haverá problema de escassez, de falta. Porque o pecado não estará no mundo, nem a morte, nem o diabo. Isso é o reino de Deus que ele nos diz. Deseje isso, mais do que, por exemplo, seus próprios planos pessoais, acima do seu próprio planejamento pessoal. Na verdade, mais, planeje a sua vida tendo essa perspectiva de que, de alguma maneira, o modo como você vive está relacionado à inauguração deste reino que a gente também chama de escatológico. Por quê? Significa reino das últimas coisas, ou seja, aquilo que virá no final da história humana. Este reino é o que o Senhor nos promete, e ele não é deste mundo, ele não pode ser confundido então, nem com país algum, nem com regime algum, nem com governo algum. Não é, porque ele não é produzido por homens. Ele é o Senhor mesmo que nos traz. Venha ao teu reino, olha só a visão, vem do céu para a terra. Olha que interessante. A maioria das pessoas querem viver no céu, mas os que creem em Cristo não vão viver no céu, vão viver nesta terra restaurada. É isso que o Senhor nos promete. O céu, ou aquele estado em que os mortos entram quando morrem, é um estado intermediário, irmãos, entre a morte e a ressurreição. Porque nós cremos no credo, nós lemos o credo mais cedo, nós cremos na ressurreição do corpo. Ora, o corpo vai ressuscitar para viver onde? Na nova terra, no novo céu, na nova Jerusalém, como diz o Apocalipse, que é este reino. Onde então o corpo ressuscitado dos crentes irá viver? No reino de Deus. Então essa perspectiva, Deus não está alheio às nossas dores, àquilo que passamos, nem ao prejuízo que o nosso pecado causa ao mundo. Ele promete restaurar todas as coisas, e essa restauração é o seu reino, que não consiste, por sua vez, em promessas materiais. Embora esteja contida a restauração da matéria, a restauração do físico, ele não encerra nisso. Não é comida nem bebida, como diz o apóstolo em Romanos 14:17. Ele é a alegria do Espírito.
Ele é, antes de tudo, um estado espiritual primeiro. De tal forma que ele já é uma realidade mesmo hoje. E é aquilo que, de novo, os teólogos chamam de tensão entre o já e o ainda não. O reino de Deus já é, ele já está entre nós. Lucas 11:20, o Senhor fala isso, ele já está entre nós, o reino de Deus. Como? O Senhor Jesus, no seu ministério terreno, veio trazê-lo. Quando o Senhor Jesus curava, multiplicava pães e peixes, perdoava pecados, ele estava sinalizando o reino. É como que o reino fosse um estado paralelo, que funcionasse ao lado de todos os outros governos humanos, e independente deles, porque esse governo é maior. A sua realidade é espiritual, mas ela é real, ela é presente já agora. É uma realidade então já inaugurada por Jesus. Então vivemos hoje já na condição de cidadãos do reino de Deus, o reino dos céus. Já somos cidadãos. Nós não esperaremos até o juízo, até o dia do Senhor, para nos tornarmos cidadãos do reino de Deus. Nós já somos cidadãos. Portanto, esse reino de Deus já é manifesto onde? Na vida dos regenerados, na vida dos convertidos, na vida dos crentes. O Senhor nos fala em Lucas 17:21 isso. O reino de Deus não só está entre nós, ele está dentro de vocês. No sentido de que, olha, você que se converteu, você que crê em Jesus como seu Senhor, Salvador e Rei, então você já vive segundo a constituição deste reino. Você já vive de acordo com as normas deste reino, como se você já estivesse lá, ainda que esteja aqui. Você já é um cidadão deste reino. Isso, irmãos, era algo tão forte para a igreja primitiva, que suscitou a perseguição romana. Quando Roma resolve perseguir a igreja, é porque havia um grupo de pessoas, de um povo dominado, que estavam proclamando um outro rei que não era César, um tal de Jesus, e dizendo que, olha, eu tenho minha lealdade última a este rei. Olha, sigo as leis romanas, porque os apóstolos mesmos falam, olha, obedeça às autoridades civis por testemunho, mas ao mesmo tempo os apóstolos também nos dizem que é mais coerente obedecer a Deus ou obedecer a homens, ou seja, naquilo que a autoridade humana e a autoridade divina conflitavam, a igreja primitiva optava por obedecer à autoridade divina. E isso criou em Nero, que foi o primeiro perseguidor romano da igreja, uma grande ira, porque este culto estranho ao culto romano estava se propagando pelo império. Então mais e mais pessoas, especialmente escravos, especialmente pessoas das classes mais baixas, mas também oficiais do governo romano, soldados, oficiais do exército, estavam se convertendo a essa nova fé, ou seja, aderindo a uma nova cidadania que não a romana. Porque essa é a realidade mesmo, irmãos. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Se somos cidadãos do reino de Deus, nós vivemos segundo as suas leis e seus costumes, ou seja, segundo a ética deste reino. Olha que curioso, né? Nós não somos salvos, entramos neste reino tendo como passaporte as nossas obras. Para entrar neste reino, o que é necessário não é termos obras a apresentar, mas unicamente a fé, a confiança no rei deste reino, que é Jesus. E uma vez dentro deste reino, aí sim, nós vivemos segundo as normas deste reino. Essa é uma realidade que nós podemos experimentar hoje, no presente já. Toda vez, irmãos, que recebemos uma bênção do Senhor, o fato de podermos congregar no domingo juntos, o fato do Senhor separar para nós um dia de descanso dos nossos trabalhos, o fato do Senhor nos dar bênçãos de não deixar faltar pão na nossa mesa, não nos deixar faltar trabalho,
nos dar saúde, a nós, aos nossos filhos, nos dar filhos, nos dar herança, nos dar livramento dos perigos dessa vida, são pequenos sinais do reino de Deus. Todas as alegrias, compreenda isso, todas as alegrias que você sentir nessa terra hoje, na sua vida, são sinais, são aperitivos do reino de Deus, o reino que o Senhor nos promete. Mas eles não são o prato principal. É um experimento, não é a refeição inteira completa. Por isso que nós também dizemos que ainda não se manifestou completamente, pois o Senhor também diz: até que se cumpra o reino de Deus, eu não vou beber do fruto da videira. Ora, o Senhor mesmo que diz: não, o reino já está entre nós, o reino está dentro de vocês, ele também diz: olha, até que se cumpra o tempo do reino de Deus, até que o reino de Deus se cumpra. Jesus, está acontecendo algo aqui que eu não estou entendendo. O que acontece é que o reino de Deus tem esse paradoxo mesmo. Há uma realidade que já está, que nós já podemos experimentar, mas não completamente. Alguém que, por exemplo, está namorando, é noivo, ainda não é casado, experimenta algumas coisas boas a respeito da vida conjugal, da vida dois, mas não é casamento. Por isso que também não pode ser vivido completamente. Enquanto nós não formos casados, não há como vivemos como casados. Então, o máximo que um namoro ou um noivado pode ser é isso, uma espécie de introdução, de experimentação, de começar a dividir uma vida com alguém, até que casemos, e aí casados a gente viva plenamente uma vida a dois. O reino de Deus é dessa maneira. Agora nós vivemos em parte a sua realidade. Vivemos em parte, vivemos de maneira mais viva o reino de Deus enquanto igreja, mas mesmo quando vivemos no dia a dia, junto com pessoas que ainda não creem. Porque nós mesmos, como cidadãos deste reino, podemos sinalizar, representar este reino onde quer que estejamos. Como se fôssemos todos nós, embaixadores deste reino. Por quê? Porque ele já veio, já está entre nós, mas não completamente. É como que estivéssemos numa guerra e o Senhor infiltrasse o território inimigo com vários aliados. Somos nós, no território inimigo de Satanás, que é o príncipe deste mundo, que usurpou, que tirou o governo daquele que é devido. E Jesus, que é o legítimo rei, infiltrou então o território inimigo cheio de seus aliados. E esses já vivem dentro, mesmo no território inimigo, como se já estivessem vivendo a realidade do reino de Deus recuperado. É isso que nós somos. Se nós quisermos então uma definição de quem é cidadão do reino de Deus, é aquele que confessa, crê no Senhor Jesus, que é o rei deste reino. E esta é a mensagem cristã, ou seja, aquilo que nós devemos proclamar, irmãos, como evangelho, como boa nova, boa notícia, nada mais, nada menos do que este reino. Não dá para a gente proclamar o nome de Jesus, falar de salvação separado da ideia de reino, porque a pergunta fica: Deus nos salva de quê? E para quê? Para onde? Não faz sentido se a gente não pensar no reino de Deus. Por quê? Porque aí seria apenas mais uma religião para nos tornar pessoas melhores, um pouco mais gentis, um pouco mais educadas, mais pacientes, mais generosas, enfim, coisas, irmãos, que qualquer pessoa pode fazer com algum esforço. Não precisa ser cristão para isso. Para ser uma pessoa legal, não precisa crer em Deus. Há muitos ateus legais. É claro que viver segundo a ética deste reino é um fator muito importante. Não dá para ser cidadão do reino de Deus e não viver de acordo com a ética deste reino. Mas também é verdade que, por outro lado, não faz nem sentido o evangelho sem
a promessa do reino. Então, qual é a mensagem cristã? A mensagem cristã é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus está próximo. Isso aponta, inclusive, para o futuro, para aquilo que virá. Nos joga para frente, numa esperança para o futuro. Então, como vivermos já ainda não para concluir? Primeiro, desejando o reino de Deus, mas que todas as bênçãos. É a pérola de grande valor que nós podemos almejar na vida. Leia essa parábola em casa, irmãos, para vocês verem então que tipo de desejo nós devemos ter, e o Senhor nos convida nessa petição. Deseje o reino de Deus e ore a respeito do reino de Deus como um homem que é um comerciante de pérola e vende todo o que tem para comprar uma só pérola, que ele julgava de tão grande valor que valia toda a riqueza que ele possuía. Ele diz: o reino de Deus é semelhante a este homem, que diz: olha, isso aqui vale mais do que todos os meus projetos pessoais realizados. Todos. O que vale mais é o reino de Deus inaugurado, instaurado. É o meu maior desejo de contemplar este dia. Segundo, desfrute então das bênçãos do reino de Deus que você já experimenta agora. Tenha essa noção de que cada coisa boa que lhe acontecer é um sinal do reino de Deus. Seja grato por isso e enche o seu coração de esperança de que o reino de Deus é algo tão bom que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem a imaginação humana foi capaz de imaginar. Aquilo que está guardado para aqueles que amam a Jesus. Terceiro, obedeça ao rei. Viva de acordo com as normas deste reino. Você já é cidadão dele. É a famosa contracultura cristã. A contracultura cristã é entender que mais do que obedecer aos padrões culturais da nossa época, do nosso país, é obedecer aos padrões culturais do reino de Deus. Estão acima de tudo. E por último, proclame a chegada desse reino como única esperança para o homem decaído. Para aquele irmão sem esperança, fale a respeito do reino de Deus, que é esta promessa de que toda lágrima será enxugada, toda pessoa ferida será curada. E para aquele em pecado, fale a respeito do reino de Deus e da necessidade de arrependimento para poder entrar nele. O reino de Deus, irmãos, é uma mensagem que pode chegar a qualquer pessoa, porque todos nós somos carentes de que ele seja uma realidade em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por causa da promessa, Pai, do reino de Deus. E aquilo que nós queremos aprender com o Senhor, a desejar mais do que desejamos um negócio bem sucedido, uma promoção de emprego, ó Deus, uma família perfeita, filhos muito bons, uma saúde muito boa. Ó Deus, mais do que todas essas coisas boas, queremos e realmente nos satisfaremos, ó Deus, com o teu reino inaugurado. Nosso prazer, ó Deus, está em ver o Senhor ser rei, coroado e adorado, ó Deus, por todo o povo, de toda a língua, por todas as pessoas, reconhecido na nossa realidade, reconhecido entre os anjos, entre as potestades, em todos os lugares, ó Deus, como rei de todo o universo. Ó Deus, porque essa é a nossa esperança, que aquilo que o Senhor prometeu e o Senhor promete e sempre cumpre, vai se realizar e nós veremos. Se não virmos com nossos olhos físicos, o Senhor nos ressuscitará. Estaremos juntos para glorificar ao Senhor e trabalharmos e participarmos do seu reino vindouro. No nome de Jesus, o nosso reino, nós oramos. Amém. Nós vamos cantar agora como forma de resposta. Que estás nos céus,
Irmãos, oremos juntos então, todos em pé. Oração que o Senhor nos ensinou, Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque o reino, poder, como regra. Amém. Nossa, eu estou muito acostumado com a versão da ARA, mas vocês leem da NVI. Aí eu sempre me confundo, eu peço perdão. Mas eu estou me acostumando, porque eu não costumava usar a NVI para pregar. Mas está sendo muito bom, aliás. O Senhor nos abençoe e tenha uma boa semana, tá?